Boa noite a todos e todas. Estamos aqui online, mais uma quarta-feira para fazer um mega debate aqui no canal Steam é Nós. Meu nome é Jorge Costa. Hoje estamos aqui com um convidado e uma convidada. Antes de apresentar eles, vamos dar boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, Adriano. Boa Boa noite, noite. Jorge. Boa noite, Adriano. Bom, lembrando que o canal Steam é Nós, canal de ciência, engenharia, tecnologia, artes e matemática. Hoje a gente tem um tema super interessante aqui, da periferia para a universidade, a experiência dos cursinhos populares. A Andrea vai falar um pouquinho do cursinho Carolina de Jesus e o Adriano vai falar um pouquinho da Uniafo Brasil. Mas antes, vou fazer aqui aquilo que é de praxe aqui, né? Apresentar os nossos convidados. Ela é coordenadora do cursinho Carolina de Jesus, graduanda no curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP e pesquisadora em grupo de estudos e pesquisa em História Oral e Memória da USP. O nosso outro convidado é o Adriano Souza. Ele é coordenador da Uniafo Brasil e integrante do coletivo de cultura CPDOP Guaianazes. Ele é mestrando em História Social da USP, da Universidade de São Paulo, pesquisando a história do bairro de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Então a gente tem aí nossos dois convidados aí, com histórias assim, para colaborar com a gente aí. Então vamos para o primeiro bate-papo, né? Que é a parte mais importante é ouvir eles aqui. Agora a gente já conhece. Hoje tá difícil começar por ordem alfabética, né? Então, vamos começar primeiro com a Andréia, depois a gente vai com o Adriano. Andréia, fora o mundo acadêmico, assim, esse currículo que você já tem, quem que é a Andréia, de onde que a Andréia vem, né? Conta pra gente quem é a Andréia um pouquinho. Ó, Jorge, você prometeu que não ia me colocar em furada, hein? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Andréa, eu tenho 21 anos, sou estudante do curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP, né, ali na USP Leste. Hoje eu sou educadora do cursinho Popular Carolina de Jesus e também estou na coordenação, né? Estou compondo a coordenação. Quando eu pensei nessa pergunta, né, que eu sabia que ia vir, né, Jorge? Falou para me preparar. Eu acho que dá para, enfim, fazer uma digressão, assim, contar um pouco da minha história para falar quem eu sou, assim. Então, eu sou moradora aqui do Capão Redondo, né? Sou filha de pais migrantes nordestinos. Durante a minha fala pode ser que apareçam várias motos aqui dando grau, mas faz parte. Sempre estudei em escola pública, né? E desde muito cedo, assim, eu já tinha essa ideia da importância da educação, né? Da educação para a emancipação, né? Só que não era bem nesses termos, né? Meus pais, eles não chegaram a ter o acesso que eu tive, né? Minha mãe estudou ensino fundamental, não chegou a completar. Meu pai estudou ensino médio, através de supletivo, né? Para educação de jovens e adultos. Mas sempre teve esse trabalho com a gente aqui em casa de que a educação era importante, de que a educação podia mudar a nossa realidade, né? Então, desde muito nova, minha mãe já tinha esse cuidado de, por exemplo, trazer livros para casa que ela pegava no trabalho, ou levar a gente nos CELs, né, que é o Centro de Ensino Unificado, que tem as escolas que tem aqui nas periferias, que é um espaço muito importante, né, que muitas vezes é o meio pelo qual a gente tem acesso ali a lazer, a esporte, a biblioteca, a leitura, enfim. E a gente tinha ela tinha essa preocupação de levar a gente, de ter esse contato, né? Então daí também vem a minha afinidade com essa coisa do espaço público, né? Da importância do espaço público. E quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha o plano de entrar na IPEC, né? Na IPEC do Jardim Ângela, aqui pertinho. E aí eu conversei isso com a coordenadora da minha escola, né? A gente tinha uma abertura para falar com ela, ela era uma pessoa bem próxima, assim, dos estudantes na época, e ela propôs fazer um grupo de estudos entre quem tivesse interessado a estudar para passar na IPEC, né? E nisso, um dia ela pediu para a gente fazer uma redação, né?
para ela analisar como que a gente estava e tudo mais. E eu fiz uma redação, ela leu, e no final ela falou com toda a sinceridade do coração dela que eu merecia a USP, né? E para mim, assim, o pouco que eu conhecia da USP era que era o lugar que os filhos dos patrões da minha mãe estudavam, assim, não era uma coisa, né, palpável, acessível para mim, assim, para quem cresceu no Capão Redondo, estudou em escola pública. Então, tipo, essa fala dela foi meio que um divisor de águas, assim, para minha vida. E, enfim, depois eu tive contato com o cursinho Popular Carolina de Jesus, fui aluna por um tempo, estudei bastante, né, para passar no vestibular, passei e hoje estou aqui, né, nessa luta por uma educação para todas e todos, né, sem barreiras. E é isso, basicamente isso. Boa. Então, conhecemos um pouquinho da história da Andrea. E você, Adriano? O que você conta pra gente? De onde vem o Adriano? Quem que é o Adriano sem ser esse Adriano acadêmico aí? Conta pra gente. Pô, então, cara, eu comecei aí a minha trajetória de vida no Parque Boa Esperança, que é um bairro de um distrito aqui de São Mateus chamado Iguatemi, né? Que foi um dos últimos lugares, assim, a ganhar alguma infraestrutura, tal, né? A ter alguma urbanização e tudo mais, né? E, cara, eu estudei no município da primeira à oitava série, no Plínio de Queiroz, uma escola muito bem organizada, assim, apesar daquelas lacunas que a gente tem no ensino básico, de aula vaga, de, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas ali eu acho que, meu, eu tive muito incentivo para estudar, assim, dentro do que a prefeitura conseguia oferecer, né? Pô, aprendi a jogar xadrez, participava da educação física, né? Eu sempre tive essa cultura muito participativa na escola, por conta da influência das minhas irmãs mais velhas, né? Eu acho que essa base, essas referências que eu tinha em casa me ajudaram muito a ter um outro aproveitamento da escola, a pensar outras possibilidades, né? De estudo ali na oitava série também, né? Assim como a Andrea, eu comecei a pensar em ETEC, mas porque a minha irmã tinha tentado e por falta de recurso, ela não tinha conseguido fazer o curso, ela foi aprovada. Uma pessoa que fez ensino técnico lá atrás, na época que tinha o ensino técnico na escola estadual, né? Não era só na ETEC. E foi uma referência, né? Tipo, conseguiu fazer um curso, não passou na ETEC, mas eu, tipo, eu sabia de alguém dentro de casa que já tinha passado numa prova dessa, né? E aí eu fui nessa caminhada, estudei em São Bernardo, numa ETEC bem marcada pela tradição, assim, de formar metalúrgicos para a indústria automobilística, etc. e tal. Então, eu tive muito contato com o pessoal das exatas o suficiente para eu reafirmar que eu queria fazer história, porque eu não consegui lidar, embora... Não, até hoje o pessoal fica, né? Porque, assim, na quebrada, mano, a maior parte do pessoal que estudou comigo, o pensamento da galera era já na oitava série mesmo, já arrumar um bico de feirante, de pedreiro, fazer alguma coisa já para sobreviver e coisa e tal, né? Então, assim, a galera, sabe, dane-se, ensino médio, a gente vai fazendo, a gente termina e o negócio é correr atrás da sobrevivência. Como eu tinha essa formação dentro de casa, assim, essas outras experiências, aí eu fui para lá e o pessoal até hoje fica, nossa, mas você lembra de tal coisa de química, de tal coisa de matemática? Eu nem vi isso, né? Mas ainda assim, apesar de ter algumas noções aí, eu quis fazer história. Eu queria desde a oitava série, né? Essa minha irmã mais velha que fez o curso técnico, cursou Mackenzie, fez direito, né? Com bolsa, né? Fez a prova, entrou e depois arrumou bolsa. Tentou 2 vezes a USP, né? E não conseguiu passar. Fez o cursinho da Educafro, né? Ali no finzinho dos anos 90. Então aí eu fui conhecendo várias coisas por meio das minhas irmãs, assim, o cursinho popular, né, a Educafro, fui conhecendo a referência da ET, que agora é ETEC, né, mas na minha época era ET, eu tô meio velho, e depois a referência da USP, né, e eu sempre, tipo, desde a quinta série eu gostava muito de história, né, e aí tudo que a minha irmã trazia em casa para eu ler, tal, eu ia pegando e tudo mais, né,
E aí eu prestei o vestibular, né, para a FUVEST, peguei aqueles bônus lá que tinha para aluno de escola pública, negro e tal. Aquilo me ajudou a ir para a segunda fase, e aí eu cursei História lá. Tive uma experiência acadêmica meio de me distanciar do meu próprio território nesse período, né? A gente vai, mergulha lá em Pinheiros, conhece o Butantã, etc, etc. E você fica muito mais tempo lá do que no seu próprio território. Eu já tinha tido essa experiência antes com São Bernardo, né, de fazer o curso técnico, de ficar lá o dia inteiro e ficar menos no território. Daí que 2 anos depois de terminar a graduação, né, depois de algumas experiências acadêmicas meio frustrantes, eu fui conhecer a UNEAFRO e aí aquela coisa da educação popular que eu conheci lá atrás com a minha irmã, eu pude desenvolver ajudando a construir núcleo de educação popular em São Mateus, né? Junto com um coletivo que é o cursinho Rosa Parks, né, que já tinha 3 anos quando eu entrei, né? E até hoje é um dos cursinhos assim que lota, é referência no bairro. A gente tem 5, 6 escolas que os professores já mandam o pessoal no terceiro ano direto para lá para estudar, né? Então, cursinho bem que tem bastante visibilidade aqui na região. Ok. Já viu que a gente vai ter várias histórias hoje, né? Vamos voltar com o Adriano, né, de novo. Adriano, como você já passou pela graduação, e a gente tem muitas pessoas que vão assistir a gente, estão assistindo e vão assistir a gente, que ainda não está nesse processo de escolha de curso, né? Então, conta pra gente um pouquinho o que é o curso de História, né? Como que é o curso de História pra gente? O curso de História, meu, é um curso que tem muita leitura mesmo. Então, é para aquele pessoal que gosta mesmo de ler. Ele não é o que a maioria das pessoas pensam. O pessoal, às vezes, assiste alguns documentários, acha que vai entrar lá e vai ter um... Isso aí eu falo pela experiência do curso da USP, né? Que, de uma forma ou de outra, influencia os outros cursos, né? Embora tenha algumas diferenças, né? Mas não é aquele curso que você vai ser, nossa, vai ter aquela baita aula de antiguidade, de história medieval, de arqueologia para ser arqueólogo e tal. Os caminhos, eles são um pouco mais restritos, assim. Você vai ter matérias bem teóricas, você vai ter que ler textos acadêmicos com alguns conceitos um pouco difíceis. O primeiro ano, ele é bastante complicado nesse sentido, né? Você entrar em contato com Sérgio Buarque, de Holanda, Gilberto Freire, que é o pessoal aí que estuda um conceito geral para a formação, para a história do Brasil, né? Para o que é o Brasil, para o que é o brasileiro e tal, você sofre, né? Porque são textos de intelectuais que estão a um nível de doutorado, né? Ou algo que nem existia na época, mas os caras estavam num grau de erudição além, né? Então, assim, hiper complicado você lidar com isso. Você tem que escrever... cada matéria você tem que escrever uma mini monografia, né, de 5, 10 páginas, então você também vai ter que escrever bastante, e você vai ter que treinar muito senso de comparar os textos, de conseguir achar outras questões que estão além dos textos que você lê, para você poder fazer perguntas para os textos, né? Que são os problemas de pesquisa histórica que a gente aprende a elaborar na faculdade. Mas, assim, depois, a partir do segundo ano, eu acho que deslancha, você tem bastante possibilidade de fazer matéria optativa, né? Agora, as matérias de história da África, por exemplo, ou matérias envolvendo a questão indígena, né? Algumas questões culturais, mesmo como a história do futebol, história social da literatura, né? Você consegue ter um acesso. Eu acho que assim, o grande problema é o primeiro ano. A partir do segundo ano, você consegue chegar nos seus interesses, mas assim, até você encontrar aquilo que você estava esperando, você vai ter que passar por muita teoria árida, né? Então, assim, você pode, lá no final da graduação, fazer uma iniciação científica que tem a ver com videogame. Mas até você chegar lá, você vai ter que passar por muita teoria.
Então, muitas vezes as pessoas têm essa, da cultura de massa, né, tem essa coisa de, tipo, achar que na faculdade vai encontrar aquilo que ela vê no desenho, no filme, no cinema, no documentário. Não é bem assim. Você pode até chegar no ponto de estudar algo parecido, mas primeiro você vai ter que passar por muita teoria, por muito texto assim com vocabulário difícil. Mas atualmente a gente tem vários coletivos, principalmente nas federais, mas dentro da USP, por exemplo, a gente tem coletivos negros que estão dando várias dicas de livro, de leitura, fazendo grupos de apoio, né? Justamente para poder adaptar e fazer o estudante conhecer também outras coisas, tipo permanência estudantil, as bolsas para você se manter na faculdade, auxílio transporte, moradia, alimentação, apoio psicológico, enfim, agora a gente, com as cotas entrando na USP, e já bem desenvolvidas nas federais, a gente tem muito esses grupos de apoio, né? Tanto para aluno negro como, no geral, os alunos da escola pública, né? Sim. Boa, Adriano. E você, André, conta um pouquinho a sua experiência aí. O que faz um gestor ou uma gestora de políticas públicas? Conta pra gente aí um pouquinho. Geralmente, quando eu falo que eu faço esse curso, assim, para as pessoas fora da universidade, a galera já pensa, nossa, mas você vai ser corrupta? Como assim? Já associa diretamente, né, a coisa pejorativa. Mas o curso de gestão de políticas públicas, ele compõe o que a gente chama de campo de públicas, né, que ele é um campo de estudos aqui no Brasil, que engloba cursos como gestão de políticas públicas, administração pública, ciências do Estado, curso de políticas públicas lá da UFABC, né, do bacharelado em ciências e humanidade. Ele basicamente é um curso que traz uma proposta interdisciplinar, né, com 4 grandes áreas, que é a administração, a ciência política, o direito e a economia, e ele usa dessa gama de conceitos, de conhecimento para pensar aí propostas de melhoria, né, por meio da via institucional, melhoria política, né, melhoria das questões sociais, né. Tanto é que muitos de ciências sociais aplicadas, né, que é uma curso aí que visa promover o bem-estar da sociedade e a melhoria das questões sociais. Entendi. Bom, agora a gente já conheceu um pouquinho quem é o Adriano, quem que é a Andrea, né? Mas a gente trouxe eles aqui também para conhecer eles, mas também para conhecer o projeto que eles ajudam a construir, né? São duas experiências de cursinhos populares aí na periferia. Começando com a Andrea agora. Andrea, conta pra gente um pouquinho do cursinho, a história do cursinho. Conta pra gente, assim, de modo geral, para quem não conhece, o que é o cursinho Carolina de Jesus. Bom, o cursinho Carolina de Jesus, ele é um cursinho que atua aqui na região da Zona Sul há 10 anos, né? Esse ano está completando 10 anos de inauguração do cursinho. Inicialmente ele fazia parte da rede Emancipa, né? Até 2016, se eu não me engano, o Jorge conhece melhor essa história, tá há mais tempo. Até que em 2016 ele se desvinculou da rede Emancipa e atua de maneira independente, né? E é um cursinho pré-universitário, né, que busca inserir jovens da periferia, jovens pretos e periféricos na universidade. Tá, beleza. E Adriano, conta pra gente um pouquinho o que é a Uniafro, para quem não conhece. A Uniafro Brasil, ela nasce de um desmembramento também, né? Assim como Carolina, né? Alguns núcleos em 2009, que eram núcleos da Educafro, né? Decidem fundar um novo movimento negro e de educação popular, né? E nesse movimento, você funda núcleos que estão... Na verdade, você
organiza em torno da Uneafro núcleos que estão em Itaquaquecetuba, Mogi, Poá, né? Também em São Mateus, na Zona Leste, alguns em Bragança, no interior do estado, né? E a partir deles, você faz coletivos horizontais, né? Que buscam, além de formar para a entrada na universidade, né? Pautando sempre as cotas raciais, você tem um enfrentamento muito duro nas mobilizações políticas ao genocídio da população negra, né? E aí, dentro disso, a gente vai desenvolvendo os GTs de mobilização, né, os GTs de gênero, e a partir disso, as mulheres vão formando também mobilizações, né, com relação ao feminismo negro, né? E aí é bacana, agora a gente vê que tem esse estouro da pauta, né? Infelizmente, muito disso se deve à execução da Marielle Franco, né, em 2018, mas também, principalmente, eu acho que todo boom midiático, né, ele tem a ver com uma estruturação social sólida, né? E aí o pessoal da Uneafro participou muito disso lá atrás, de pautar a questão racial, igualdade no acesso aos empregos, né, aos postos de trabalho, né, denunciar o racismo estrutural na saúde, né, em diversas áreas, e é interessante ver que lá atrás essa luta que era solitária praticamente, junto a outros movimentos negros, até no campo da esquerda, né, agora não, é um negócio que todo mundo quer fazer, todo mundo acha legal pautar de alguma forma na mídia, na publicidade, em todos os espaços, né? E aí agora a gente está nesse desafio de colocar o pé no chão do pessoal e dizer, não, a gente tem que ter o olhar aqui para a quebrada, para a realidade dos nossos, que é bem precária ainda, né? Que necessita muito de uma formação política que realmente chegue, né, para o pessoal, né? E sempre com essa preocupação de, pô, onde a galera vai conseguir estudar de fato? A gente quer pôr na universidade, mas tem alguns que, se a gente conseguir que termine o ensino médio, o EJA, ou faça a prova do ENSEJA, ou entre o ensino técnico, a gente já está muito feliz de a pessoa se reconhecer como negra, como periférica, tal, e como cidadã, né? E conseguir dar um rumo para a vida dela mínimo, né? Que antes, muitas vezes, ela não conseguia fazer. Entendi. Você pode falar um pouquinho como que funciona? Vocês têm as aulas que são consideradas tradicionais? Vocês fazem outras ações sem ser essas aulas tradicionais, digamos assim, de matemática, física, história, geografia? O que mais tem dentro do cursinho? Como que vocês funcionam? Conta pra gente um pouquinho, Adriano, agora. Vou começar com o Adriano. Eu vou dar uma resumida, assim, porque são 31 núcleos, né? Então, tipo, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Essas atividades, elas variam de acordo com as parcerias, né? A gente tem núcleo que tem parceria com serviço social, então isso vai determinar a característica da formação política que vai ter ali dentro, né? Por exemplo, o núcleo que eu tô, um dos dois, né? O Rosa Parks e o Hilda Martins de Souza. O Hilda Martins de Souza, ele está num território que é a Fazenda da Juta, que é marcado pelo movimento de moradia, né? E pela história das mulheres que fizeram esse movimento, que ajudou a construir o território. Então, a gente tem atividades dentro do Instituto Daniel Comboni, que é o nosso parceiro, onde o cursinho funciona voltados para a história do bairro, né? Voltado para a história do território, para essa memória, voltados para a questão da assistência social também. A gente tem outros núcleos que têm formações voltadas para a área da cultura, né? O núcleo que fica na comunidade cultural Quilombaque, por exemplo. Eles têm uma formação na questão racial muito forte, que vem do coletivo, também ali na história local, né? Mas aí tem várias oficinas, tem oficina de capoeira, tem oficina de rima, tem diversas formações no âmbito cultural. Mas, assim, o que a maioria dos cursinhos tem é uma matéria chamada formação política, que em alguns cursinhos varia, assim, a gente chama às vezes de atualidades também, para não assustar muito o pessoal que acha que formação política
é doutrinação ideológica e tal. Não, ali a gente vai fazendo diálogo, vai explicando tudo, mas quase todos os cursinhos têm essa matéria, né? Que é onde a gente discute questão de gênero, questão LGBTQIA+, questão do racismo estrutural, né? A gente sempre tem um foco maior na questão do racismo estrutural, né? E as suas intersecções aí de raça, gênero, classe, né? Então, assim, a gente vai muito nesse sentido e a gente procura toda matéria que é para o Enem, a gente procura dar o sentido do território para ela, dar o sentido da vivência da pessoa negra ou das populações que são marginalizadas aí na história do Brasil, né? E também fazer uma reflexão crítica, não é da geografia pela geografia que cai na prova, né? Se a gente vai falar da questão agrária, a gente tem que ter um espelho, uma aula sobre o MST e outros movimentos camponeses. Se a gente vai falar de agronegócio, tem que falar de cooperativa agrícola também. Então a gente tem muito esse regramento. Não, vamos falar do conteúdo tradicional? Vamos, mas a gente também vai falar de alguma elaboração, de alguma construção da sociedade para uma alternativa para aquele tema que a gente está tratando, uma alternativa progressista, né? Pensando em igualdade, em qualidade de vida para todo mundo. Entendeu? Boa. Andréia, conta pra gente quais as ações e como funciona o cursinho Carolina de Jesus. Bom, sem uma pandemia, o cursinho Popular Carolina de Jesus, ele busca, né, ter a questão da educação popular em todas as suas ações, assim. Então, as aulas a gente busca trazer a coisa da experiência, né? A gente lê muito Bell Hooks e Paulo Freire também, então a gente tenta trazer isso para as nossas atividades, para as nossas aulas. Então, a gente tenta trazer essa associação da experiência com as aulas, de forma que os alunos também e as alunas se reconheçam ali, né, no que está sendo passado. Apesar, né, de toda a questão do vestibular, né. Além de passar no vestibular, a gente tem que pensar nisso, assim, de trazer essas questões do território também. Para além disso, a gente tem também o círculo, né, o círculo de cultura, que é o espaço onde a gente consegue ter mais diálogo com as nossas alunas, né, o espaço de dialogicidade. E lá a gente busca trazer temas relacionados a questões raciais, gênero também, e temas que estão mais latentes ali no momento, né. E a gente também tem as formações políticas, só que as formações políticas, elas são mais voltadas para os educadores, né. Então, geralmente, a gente pega obras ali que a gente sente que precisa se aprofundar, né, para tocar o cursinho. E eu sinto que tem uma questão muito também de perceber como o cursinho está funcionando, né? Como as alunas estão sentindo e tocando o cursinho, né? Tanto é que a gente tem hoje uma creche, né? Porque a gente sentiu que as mães, que as alunas que evadem são, em sua maioria, mulheres, e porque precisam cuidar dos irmãos, dos filhos, dos primos. Então, hoje a gente tem uma creche, né, voltada para ajudar essas famílias e para que as mães e irmãs e meninas, no geral, consigam participar das aulas com tranquilidade. E a gente sentia também que tinha esses dados, né, que as alunas vinham muito também do Jardim Ângela, né? Tinha muitas alunas que vinham do Jardim Ângela até o Capão, para ter aula no cursinho. E aí a gente abriu uma segunda unidade ali na região do Jardim Ângela para abraçar, né, para abarcar essas alunas que estavam buscando o cursinho. E também foi um meio que a gente entendeu que a gente precisava ter mais contato ali para além dos estudantes, né, das adolescentes. A gente precisava ter mais contato com a escola, né, ali com o conselho da escola. Então, essa segunda unidade a gente abriu numa escola estadual, né, onde a gente tem mais contato ali com alunos propriamente da escola estadual, né. Os próprios alunos da escola estadual acabam indo para o cursinho, construindo o cursinho lá com a gente também. Entendi.
Nessa época de pandemia, internet não funciona, né? A gente sabe que nós temos uma internet muito ruim aqui no Brasil, né? Milagre que ela não caiu ainda com a gente aqui. Ninguém A caiu e minha já caiu voltou. algumas vezes. Já caiu e Mas, voltou. mas estamos aqui firmes e fortes, né? A gente sabe, pelo que vocês falaram, a maioria dos alunos são periféricos, né? Estão, né, na periferia, daqui, necessariamente em São Paulo, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho como que está sendo a experiência, né? O que vocês podem contar também de como que está sendo a experiência de vocês nesse momento, né? No momento de pandemia, de saúde pública, né? A gente tem um desgoverno aí nesse sentido, que os alunos não estão tendo aula, né? Somente os alunos de escola pública, ensino médio, fundamental e médio. Tem a problemática da internet, enfim, o que vocês, como cursinhos, né? O que vocês estão conseguindo fazer, né? Então, começar com você agora, Andréia, depois a gente vai para Adriano. Surpresa? Não, nem surpresa. Conta pra gente como que tá sendo essa dinâmica do cursinho. Então, quando a gente se viu nessa situação, né, de não conseguiríamos ter aula esse ano e quem sabe quando a gente vai conseguir ter aula presencial, o que a gente pensou foi o cursinho não pode parar, né? E aí o primeiro meio assim que a gente encontrou de não parar o movimento social foi através de podcasts, né? A gente teve aí a ideia de fazer podcasts em formatos mais curtos, né? Menos pesados, que os alunos conseguissem receber lá pelo celular e ouvir sem grandes problemas com conexão, né? Porque a maioria dos alunos hoje tem um plano que acaba abarcando ali o WhatsApp, Facebook, né, as redes sociais, então eles teriam ali minimamente condições de acessar o podcast pelo WhatsApp. Então inicialmente a gente pensou em fazer essa proposta de podcast para tratar questões da atualidade, questões que estavam afetando a periferia, né, na pandemia, e também uma forma de formação política também, né? Que era uma questão que a gente tinha enquanto cursinho de como formar as nossas alunas, né? Então, o podcast foi meio que essa abertura que a gente encontrou, tanto é que é muito curioso que hoje, né, teve a questão lá do decreto do Bolsonaro, da privatização do SUS, e o primeiro podcast que a gente fez foi sobre a importância do SUS, né? Porque a primeira coisa que afetaria a periferia era todo o desmonte que estava acontecendo com o SUS ao longo dos anos. Então, quem ia sentir naquele momento de pandemia era a periferia, né? Então, foi o primeiro podcast que a gente fez e hoje as pessoas começaram a repostar, a republicar, e aí a gente percebeu a importância, né, dessa formação, assim, por meio do podcast. E ao longo do ano a gente aderiu às aulas, né, a dar aulas mesmo. Só que é um formato bem complicado, né? Porque você não consegue ali, de fato, ter uma educação dialógica ali, saber o que está acontecendo do outro lado, né? Como que as alunas estão recebendo aquele conteúdo. Então, de certa forma, ficam aulas mais expositivas, né, do que dialógicas. Mas sempre com essa preocupação de tentar levar para a experiência deles, né? De forma que eles consigam ali se enxergar naquele conteúdo. Entendeu? Então, todo mundo lá, como é que chama o podcast? O pessoal vai Fala, procurar depois? Carolina. Fala, Calorinha, todo mundo procurando. Adriano, conta pra gente, né, a experiência de vocês desse ano aí, o que vocês estão conseguindo fazer. Então, cara, a gente teve duas frentes principais aí para atuar, né? A gente acabou, logo que teve o início das quarentenas, das tentativas de quarentena, que a gente sabe que não se efetivam para nós, né? A gente começou a fazer a campanha de arrecadação de fundos, né, para distribuição de cestas básicas, né, que foi a campanha de combate ao genocídio pelo Covid-19. A gente articulou uma outra campanha de ajuda humanitária que é Agentes Populares de Saúde, que a gente conseguiu em alguns territórios que é o Neafrutago, acho que, se não me engano, Guarulhos, Poá, Jardim Miriam, na Zona Sul,
no pagode na disciplina, e Fazenda da Juta, né? A gente conseguiu monitorar algumas pessoas com casos de Covid, né? E passar orientações de saúde, fazer uma mediação para que elas conseguissem atendimento médico, cobrando, né, as UBSs, etc. e tal, né? E até questão de hospital de campanha e tal, né? Caso a pessoa precisasse. A gente atuou nessa cobrança, né? E aí, na área do ensino mesmo, a gente inaugurou o núcleo virtual, né? Que foi enfim, nenhuma novidade, um grande Google Classroom, né? Mas ali a gente começou a tentar fazer do nosso jeito, tipo, tá, beleza, agora tem isso daqui, a gente não vai fazer igual escola estadual, municipal, né? Que tem um jeito mais burocrático de passar as atividades. A gente começou a experimentar. Primeiro, vídeos de meia hora, a gente viu que a galera não estava aderindo, a gente diminuiu para 15 minutos. Aí a gente deu algumas semanas de respiro. Uma semana, eu acho que teve 3 semanas de respiro nesse meio tempo. E aí a gente procurou fazer a linguagem mais próximo possível de um youtuber. Conceitos que são mais complexos a gente reduziu para que o pessoal tivesse a compreensão mais básica deles e fizesse, sei lá, um exercício só de cada coisa, até porque a maior parte dos estudantes estava, trabalhando, um monte de moleque estava entregando coisa na moto e estava ouvindo as aulas. Então, quanto menos espaço de celular gastasse, melhor, né? Então, a gente foi reduzindo, a gente também reduziu a questão dos materiais, a gente tentou focar, assim, numa qualidade que o pessoal conseguisse interagir, né? E nisso a gente fica muito feliz, que apesar de a gente ter tido gente até de fora do estado que se matriculou, chegou a ter 500 inscritos, e a gente sabe que esses números de inscritos por internet na hora da prática, né, alguns vão fazer, e dentre esses, alguns vão conseguir estabilidade da conexão, né? Então, dentro disso tudo aí, a gente teve um número que foi se reduzindo, hoje a gente está com mais ou menos 50 estudantes, né, desse número grandão que a gente tinha. Os núcleos, eles estavam mantendo conversas pelo Zoom, tal, elas foram se esvaindo, e hoje em dia elas são lives de Instagram, elas são rodas de conversa sobre literatura negra, temas mais, assim, específicos, né, ou algum debate sobre algum tema de história, ou de biologia, ou de alguma outra matéria, mas sempre algo mais, um tema mais atrativo também. E aí ficou tudo mais focado no núcleo virtual. A gente fez um simulado, né? E eu sou professor de formação política. Eu botei lá formação política mesmo, dane-se quem achar que tá ruim, a gente, enfim, a gente debate em outro lugar, né? Na rede, sei lá. Mas, enfim, surgiu um negócio chamado Saraula, né? E os estudantes agregaram, mano. Assim, mesmo os que estão trabalhando se conectam para ouvir, pelo menos, a Saraula, que é toda sexta, no horário de pico, mais ou menos, 6 horas da tarde, né? E aí os estudantes estão fazendo sala virtual toda semana, o pessoal tá trazendo tema, tá cobrando, a galera tá me cobrando mais aula, inclusive, que eu estava correndo atrás aqui do mestrado e ficou um pouco tenso de eu conseguir gravar, né? Mas a galera cobrando, não, mano, tem que vir o professor tal, a gente quer o coordenador tal, não, a gente quer o Douglas aqui para falar de não sei o quê, e por aí vai, né? Assim, a galera se apropriou, e aí a gente ficou feliz, porque, tipo, de alguma forma a comunicação e a forma de agregar no presencial, a gente conseguiu reproduzir um pouquinho disso, né? Tanto que o pessoal começou a se organizar coletivamente, né? Sim, sim. Esse sarau aula, ele é aberto ou é só para os alunos? Não, ele por enquanto é só para os alunos, né? A Eu já gente ia fazer sempre a divulgação aqui. Eu já ia fazer a divulgação aqui, A pessoal. gente sempre tem essa. Eu acho que a gente fez um debate, inclusive, com Carolina também, junto com o cursinho Florestan Fernandes, se eu não me engano.
E aí teve esse questionamento, né? Eu vou levar lá para o núcleo virtual, né? Não, vamos tentar fazer pelo menos um ou dois saraulas abertos, né? Porque a gente está perto do Enem já, né? Que eu acho que é importante ter essa interação, né? Com os outros cursinhos também e tal. Sim, acho que super importante, né, o trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque a Covid tá para todo mundo, né? A Covid, a gente que tá aqui, a gente não escapou do Covid, né? A gente tá com Covid, é muito gratificante, acho que é muito importante o trabalho que os cursinhos, né? Vocês na coordenação, o trabalho que os cursinhos fazem, né? O movimento que faz, né? Mostrando que é possível fazer, né? Apesar de não ter uma estrutura, né? Todos ser voluntários, né? Vamos dizer assim, né? Militantes da educação, quanto que isso é importante. Agora, eu quero fazer um desafio com vocês. Vamos começar com a Adriana aí. A cara de suspense dos dois já até mudou assim. Adriano, que pergunta que eu deveria ter feito para a Andrea sobre a pesquisa dela, sobre o cursinho, que eu não fiz, que você acha que eu deveria ter feito para ela? Para a Andrea, Isso, para a Andrea, ou ela representando o cursinho Carolina. eu acho que eu perguntaria o que que a sua formação acadêmica, como que você está conseguindo mobilizar a sua formação acadêmica dentro das atividades do cursinho. E eu fiquei com uma curiosidade minha de saber como que ela atua no grupo de história oral, porque eu pesquiso também a história oral e eu acho que ela também é super importante para o trabalho que a gente faz de entender as memórias dos moradores de quebrada, né? E assim, da população que está sofrendo alguma opressão de forma geral, né? Em qualquer território, em qualquer área, né? Então, André, pergunta para você, ó, essas duas perguntas aí. Ó. Só me coloca em furada, né, Jorge? O Adriano que fez a pergunta, não foi eu. Bom, acho que a primeira pergunta foi como eu aplico, né, a minha formação no cursinho. Então, acho que foi principalmente por meio dos podcasts, assim, né? Porque o que a gente sentiu, o que está afetando a periferia nesse momento, né? O desmonte das políticas públicas, né? O desmonte do SUS, o desmonte das leis trabalhistas. Então, acho que trazer essa perspectiva, assim, de, de necessidade, né, das pessoas se formarem, entenderem o que está acontecendo no governo, né, como o governo está atuando em relação à periferia, eu acho que foi um meio, assim, que eu consegui aplicar, tipo, os meus conhecimentos, né, que eu tenho adquirido na minha formação. E sobre o grupo de pesquisa em história oral, era uma curiosidade minha também, que quando eu vi que você pesquisava ali o bairro de São Mateus, né? Isso. Eu ia até te perguntar se você usava a história oral. Eu entrei nesse grupo meio que por uma questão mesmo muito afetiva, né? Porque minha família toda é nordestina, então eu vi assim como um meio de pesquisar mais, entender melhor a minha história e acabei me encantando ali por essa área. E a gente estuda muito assim a formação ali dos bairros ali da Zona Leste, né? Do bairro de São Miguel principalmente. E, enfim, depois eu quero até trocar umas figurinhas aí, uns trabalhos aí sobre São Miguel, quem sabe até trazer para o nosso grupo. Boa. E você, Andréia? Que pergunta que eu deveria ter feito pro Adriano e eu não fiz? Andréia tá voltando, eu acho. Caiu? Vamos ver. Para ficar um suspense maior ainda, né? Pra dar aquele suspense. Ela tá voltando aí, ó. Cria Ela aquela tá chegando. expectativa no público. É. Já até a expectativa para você, né? O que ela vai perguntar, né? Nossa, minha Andréia? internet caiu bem na hora. Vocês estão me Não, ouvindo? estamos sem problema. Então, antes que a internet caia, qual que é, qual que era a pergunta que eu deveria ter feito para Adriano e eu não fiz? O que você gostaria de perguntar para Adriano? Bom,
Eu acho que é minha do que sua, não sei. Mas nesse momento, né, de pandemia, em que a gente está, foi um momento muito da gente olhar para dentro dos cursos, olhar para dentro e entender o que a gente precisa mudar, a gente precisa mudar dentro para conseguir atuar aí diante desse contexto. Queria saber de você como você acha que, olhando tanto para dentro, a gente consegue ali fazer alianças com outros movimentos, com outros cursinhos, justamente para atuar nesse momento tão difícil. Certo. Não, eu acho que uma das grandes possibilidades para a gente atuar em rede, eu acho que Carolina também compôs lá à frente de cursinhos populares, né? Eu acho que essa possibilidade de troca nesses fóruns, né, nesses debates, né, que inclusive eu entro em contato com essa questão, vocês fizeram material didático, onde está? Então tem alguns núcleos que tem material didático online, por exemplo. E aí, nesses momentos de troca, de conversas como esse que a gente está tendo agora, ou como já foram as jornadas de educação popular, né, que a própria frente de cursinhos populares faz também, alguns outros debates e formações, a gente pode trocar as figurinhas, assim, fazer as articulações, correr atrás também de meios materiais para os cursinhos funcionarem de uma forma melhor, formas cooperativas, cobrar o poder público, né, como teve aquela questão do passe livre, né, no ano passado, ou como já teve alguns anos atrás, quando a Uneafro e o Mafalda conseguiram testar um modelo de bolsa de permanência para os estudantes de cursinho popular. A ideia era que aquele modelo, em um outro momento, se expandisse. Chegou a prefeitura do Dória e cortou tudo. Até o que a própria direita tinha implementado lá nos anos 90, né, o Dória cortou. Então, eu acho que assim, a gente tem esses momentos para a gente poder articular e trocar tanto os materiais, né, como fazer essa articulação até política mesmo, né, de se mobilizar como movimentos de educação popular, né? E deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Por último, é isso, eu acho que a gente deveria ter mais momentos como esses, né? E eu acho, assim, eu penso, por exemplo, né, aí a gente tem outras construções populares, até na Sul mesmo, como Ubuntu, né, e outros cursinhos populares na região central, ou também nas quebradas, né, eu acho que um desafio que seria muito interessante da gente pensar é de os cursinhos populares periféricos começarem a trocar mais figurinhas, a gente criar outros fóruns que tem a ver justamente com esses problemas que a gente tem, que a gente encontra no território, né? E a gente também, como organizador de cursinho e morador dos territórios, que a gente tem um olhar um pouco diferente para eles, né? Então, eu acho que talvez um passo importante seria esse, né? Por exemplo, a questão do núcleo virtual, né? Um aluno que está no Carolina, por exemplo, ele pode se matricular no núcleo virtual da Uneafro e frequentar lá, não tem problema nenhum. O link está aberto. Aliás, gente de outros cursinhos, de outros estados também frequentaram, né? Mas é uma informação que a gente muitas vezes não tem oportunidade de estar junto para poder trocar, né? Aproveita que você falou, fala para o pessoal que ainda tem interesse, como que faz essa participação aí. Não, tá aberto, a gente tem o link do núcleo virtual, eu posso mandar para vocês de alguma forma, e a pessoa vai, acessa o banco de aulas, assiste aquilo que ela tiver interesse, aquilo que ela conseguir e acessa as atividades também, né? E aí o desafio que a gente da Uneafro está pensando é justamente de como criar formas mais abertas ainda para esse conteúdo ser divulgado e tal, né? Mas eu lanço esse desafio aí, né, de a gente pensar formas de os cursinhos periféricos trocarem mais ideia, tipo, nem que seja uma plataforma online no primeiro momento, mas coisas nesse sentido para a gente se fortalecer. Por exemplo, o podcast, um ou outro professor fez na Uneafro, mas a gente não fez sistematizado, né? Essa ideia das creches, a gente
tem em alguns núcleos, mas em outros não tem. Como que vocês conseguiram estruturar? Como é que funciona? Ia ser muito legal para a gente ter a ideia de como que ocorreu na prática, num cursinho de quebrada, né? Algumas mulheres do nosso coletivo implementam isso. Em São Bernardo tem essa experiência, né? Mas é bacana a gente saber dos outros cursinhos, como eles se viram com essa questão em territórios que, tipo, parecidos, né? Tem núcleo nosso também na Zona Sul, mas tem algumas semelhanças aqui com o Extremo Leste também, né? E aí, como que a gente faria, como que a gente troca essas experiências, né? Sim. Então, a gente está também numa época super importante também, né? As eleições chegando aí. E aí, pode ser a opinião de vocês individual ou do cursinho, tanto faz, vocês escolhem como vocês querem falar, né? Eu gostaria de que vocês falassem qual que é a importância nesse momento dessa eleição, né? E qual que é São duas perguntas. Então, a primeira pergunta é individual. Qual que é a importância da eleição nesse momento, né? Como que vocês estão vendo essas eleições, né? E a segunda pergunta é qual que é a importância dos cursinhos nessa organização e se os cursinhos participam dessa movimentação política, né? Quando a gente fala política, nesse sentido mais partidário, né? Como que os cursinhos estão vendo essa parte de organização? Então, se você quiser começar a responder, Adriano. Opa! Então, eu acho que eu vou até ser um pouco suspeito para falar, porque a Uneafro, ela desde 2014, ela sempre tem alguma candidatura, né? Só que aí a gente procura sempre deixar claro, até internamente no movimento, né? Que ela é uma candidatura que ela representa as pautas do movimento, mas ao mesmo tempo ela não é uma candidatura que é estrutural dentro de qualquer partido, né? E tanto que a gente tem em outros territórios, né, em outras cidades, né, a gente já teve candidaturas em mais de um partido, inclusive, justamente porque a gente preza que seja uma candidatura que represente as pautas do movimento e, ao mesmo tempo, a gente tenha a liberdade entre os integrantes dos movimentos, dos núcleos, né, que nas suas articulações locais, se preferirem, possam acompanhar outras candidaturas também, né? Mas aí eu acho que esse é o ponto 1. Eu acho que a gente sempre tem que estar numa posição que seja de cobrança dos partidos políticos, porque a gente sabe que os quadros políticos, quando eleitos, eles são mais preguiçosos, ou porque querem, ou porque o movimento da institucionalidade muitas vezes os distancia da gente, né? Seja porque as pautas, as demandas dos cursinhos populares das quebradas é como está acontecendo agora no Covid. Né? Na prática, somos nós mesmos que articulamos, nós mesmos que fazemos aquilo que a política pública de assistência social ou de educação deveria fazer e não faz, né? E até mesmo de saúde, né? Enfim, ou de apoio, acesso ao emprego. Quantas funções de uma prefeitura da máquina pública a gente não faz no nós por nós, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essa posição, assim, de pautar o processo, né, e de trazer os candidatos sempre para uma proximidade com as bases, né? E também, depois que eleitos, os que forem eleitos, a gente continuar nesse espaço de cobrança, se articulando nas frentes, se articulando nós mesmos no território, até para bater no subprefeito, se for o caso também, sempre nesse sentido, assim, de estar, como a gente está mais próximo dos alunos para organizar eles para o estudo, também está mais próximo dos alunos, dos pais, da comunidade, nesse sentido de movimento de base mesmo. Entendeu? André, acho que você caiu, vou repetir aí as provocações. Eu perguntei para Adriano, que a gente está no momento aí, que é de eleição, né? E aí, primeiro era uma opinião individual, como que você vê esse momento, né, que está chegando?
E a segunda pergunta e aí, como cursinho, como que o cursinho ele vê esse momento e se ele se relaciona com essa parte política mais institucional? Bom, da minha opinião pessoal, eu acredito que esse momento, né, essas eleições, é o momento, a preocupação maior não eleger alguém que reproduz ali as mesmas coisas que estão acontecendo na presidência da República, né? Nem ataques aos serviços públicos, né, que foram tão escancarados nesse momento de pandemia. E quanto à posição do cursinho, a gente não tem essa formação de quadros políticos, essa da política institucional, mas minimamente, quando a gente vê que tem um candidato alinhado às pautas que o cursinho defende, né, as questões raciais, as questões de território, e se a gente conseguir ali fazer um convencimento geral ali com todos os educadores, a gente apoia assim, né, como foi o caso da candidatura do Douglas Belchior, e agora a gente está aí conversando está formando candidatura aqui na região do Jardim Ângela também, que a gente está aí tentando entender se apoia, se não apoia, enfim. Entendi. Bom, a gente está chegando aos finalmente aqui dessa conversa, acho que foi extremamente rica, acho que a gente aprendeu muito sobre a importância dos cursinhos, né? E a importância também das pessoas que constroem o cursinho, né? Porque não é fácil, né? Dentro de todas as problemáticas que a gente tem na sociedade, pessoas pararem para fazer o que acreditam, hoje em dia são poucas, né? E com tanta força. Né? Então, eu queria abrir, agora primeiro com a Andrea, as considerações finais do que você gostaria de falar aí. Então, está aberto para você. Bom, só queria agradecer, né, pela troca, né, acho que tem muita coisa aí para pensar, consegui tirar muita coisa aí da fala do Adriano, refletir sobre muitas coisas que de repente dá para pensar no cursinho Carolina de Jesus, e é isso, só agradecer pela abertura aí. Eu que agradeço. Adriano, suas considerações finais. Eu queria agradecer primeiro o convite, né, para a gente fazer um debate desse de qualidade, né, fazer essas trocas aí, né, entre as construções dos cursinhos e tal, né. Agradecer a Andrea também pelas ótimas contribuições aí. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que estar sempre em contato, trocando ideia. Eu acho que esse próximo período, como a Andrea bem ressaltou, não vai ser bolinho, mesmo que ganhe alguém que não seja do campo bolsonarista, né? A gente vai enfrentar desafios, porque, infelizmente, essa ideologia neofascista tá enraizada também. A gente enfrenta isso na quebrada todo dia com os vizinhos, né? Com alguns núcleos religiosos mais fanáticos, sim. E, enfim, infelizmente a figura do Bolsonaro ela ganhou um enraizamento popular muito grande, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que estar alerta, fazendo esse combate aí de formar os nossos para eles rechaçarem isso, né? E pensarem em outras coisas da vida e não que tem um revólver 38 na mão a solução para resolver qualquer problema, ou oprimir o outro, ou achar que cotas é coitadismo e outras baboseiras aí, né? Que só ferram com a nossa vida. Eu acho que a gente tem que fortalecer aí. Eu acho que a principal mensagem desse debate hoje foi essa, que as várias formas de fortalecer trabalho de base, né? E dos cursinhos. Sim, então eu gostaria muito de agradecer, né, a Andrea pela disponibilidade aí, por vir conversar com a gente, fazer essa troca. Agradecer você, Adriano, muito obrigado aí por ter aceitado, né, nesse momento tão difícil, né, vocês deram a oportunidade de a gente
sentar e fazer uma conversa nesse caos que tem. Então, gostaria muito de agradecer, convidar todo mundo a acompanhar o canal Steam é Nós aí no YouTube, Facebook, Instagram, acompanhar o trabalho da Uniafro Brasil aí, né? Qual que é o site, Adriano, da Uniafro? Cara, é o neafrobrasil.org.br, o principal. O do Isso, núcleo virtual eu vou passar para vocês, hein? tudo bem. A gente vai colocar lá no YouTube. Então acompanhe aí a Uniafro Brasil, acompanhe o Carolina de Jesus. Qual que é o site, Andréia, do cursinho? É cursinhocarolina.org. Bom, então todo mundo acompanhando aí esses trabalhos, ajudem a fortalecer também, que sempre precisa de mais outras pessoas, né, para ajudar a estruturar. Então é isso. Boa noite a todos e todas e até a próxima. Boa noite, gente.